Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E a live de hoje foi uma live muito pedida, é uma live muito importante, pois eu vou revelar como desinflamar e emagrecer mesmo após os 30, 40, 50 ou 60 anos. Muitas mulheres que estão nessa idade, depois que passam dos 30, acreditam não ser mais possível desinflamar e emagrecer. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, meninas! Quem puder, coloca pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem aí pra mim, por gentileza. Tudo certo com a conexão? O áudio tudo bem? Boa tarde, Dani. A Dani tá dizendo que sim. A Fátima também. Janice. Tô chegando pertinho porque eu quase não enxergo, tá, meninas? Vocês me desculpem aqui. A Carla também dizendo que tá tudo certo. Vamos lá então. Se tá funcionando tudo bem, se tá tudo bom, então vamos começar aqui a nossa live. Bom, eu resolvi fazer essa live específica hoje porque eu tenho recebido muito das mulheres. Ai, Carol, depois que eu passei dos 30, quando eu cheguei nos 40, nos 50, nos 60, eu não consegui mais emagrecer. Será que esse protocolo de desinflamação é para mim? Será que esse protocolo é... Deixa eu só ver aqui. Ai, peraí, deixa eu só parar aqui um pouquinho para ler o que a Elaine postou aqui. Carol, sua linda, eu com 44 anos, 2 quilos e 2 centímetros em 7 dias. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Peraí, deixa eu printar. O Elaine, você tá se referindo à semana desinflamada e magra, né? Meninas, para quem não sabe, na semana passada eu fiz um mega evento gratuito, tá? Que foram 7 dias. Esse evento durou 7 dias, tá? Foi a semana desinflamada e magra. E foi um evento incrível, tanto que nós terminamos no domingo, hoje é quarta-feira e nós estamos ainda recebendo resultados das participantes, como é o caso da Elaine aqui, olha que coisa maravilhosa. E sim, é possível sim, tá? Então, para quem tem esse receio, para quem tem esse medo de, Carol, será que a desinflamação é para mim? Será que vai funcionar? Mas eu já tô nos 40, eu já tentei. Ah, olha só, estou mega feliz, sim, na semana passada. Olha que coisa maravilhosa. Peraí, deixa eu printar aqui. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, meninas, quem passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, fiquem tranquilas que sim, existe uma luz no fim do túnel. Não está tudo perdido. Porque, antes, quando eu tinha 20 anos, eu fechava um pouquinho a minha boca e eu já emagrecia. Agora não é bem assim. Eu praticamente fico sem comer e eu não consigo emagrecer. Isso é verdade ou é um mito? Só, então, dando um parênteses aqui que sim, é possível, tá? Veja o caso da Elaine. A Elaine, 44 anos, em uma semana, ou seja, 7 dias, ela eliminou 2 quilos e 2 centímetros de barriga. Só seguindo o nosso conteúdo gratuito, tá? Eu tenho várias alunas, inclusive a Mara. A Fátima tá dizendo aqui, depois dos 30 é brabo mesmo. A Mara, minha aluna, ela tem 62 anos. E ela emagreceu em 30 dias, em um mês, 9 quilos. E a Mara, ela tem vários probleminhas de saúde, tinha o perfil lipídico bem comprometido. Que mais? Deixa eu lembrar aqui. A Estela, minha aluna também, 60 anos, também emagreceu em 15 dias 8 quilos e 400 e eliminou 13 centímetros de barriga. Tem a Belmira também, que com 56 anos, na menopausa desde os 50, saiu do manequim 40 para o 36. Então, é possível, tá? É possível quando a gente tem a estratégia certa nas nossas mãos. O que acontece, tá? O que acontece? Isso é um mito ou é uma verdade?
quando a gente passa dos 30 fica mais difícil de emagrecer. É verdade? É verdade. Por quê? Depois que a gente passa dos 30 anos, o que acontece com o nosso corpo? Quanto mais vão passando os anos, a gente vai tendo cada vez mais perdas. Perda de massa muscular, perda de massa óssea, perda de colágeno, vai acontecendo. Tanto que a gente vai vendo a nossa pele um pouco mais flácida, as ruguinhas que antes não tinham já começam a aparecer. Isso é normal, é normal. Vocês já repararam algumas senhorinhas bem idosas, quando elas estão lá com seus 60, 70, 80 anos, que elas ficam até curvadinhas assim, parece que ficam pele e osso e chegam a ficar até com aquela corcundinha? Por que isso acontece? Porque tem muita perda de músculo. E se a gente não faz nada para reconstruir essa musculatura, a tendência é que a gente vai ficando cada vez mais arcada, cada vez mais enrijecida, sabe? E tá, Carol, e o que isso tem a ver com o emagrecimento? Tudo. Quanto menos músculos a gente tem no corpo, mais lento o nosso metabolismo trabalha. Por isso que muitas mulheres, depois que passam dos 30 anos, Carol, antes eu tinha exatamente a mesma alimentação que eu tenho hoje. Antes eu emagreci, agora eu engordo. Justamente porque a taxa metabólica basal dessa pessoa tende a diminuir por causa dessas perdas. Só para vocês entenderem, meninas, taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta em repouso. Quando nós estamos assim, parada, não fazendo atividade física. Que nem aqui, ó, eu estou sentada agora e o meu corpo está gastando calorias. Isso se chama taxa metabólica basal. Por que eu tenho 34 anos? Como que eu consigo manter o meu percentual de gordura super baixo e o meu metabolismo super acelerado? Primeiro, porque eu tenho um corpo desinflamado. E segundo, porque eu tenho uma grande quantidade de músculos no corpo. Quanto mais músculos a gente tem, mais calorias o nosso corpo gasta em repouso. Ou seja, mais acelerado o nosso metabolismo está. Então, quando a gente passa ali dos 30 anos e não usa estratégias para acelerar esse metabolismo, o que vocês acham que vai acontecer? Vai engordar. Vai ganhar peso, vai ganhar principalmente aquela barriguinha que fica aqui. E outra coisa, não é só com relação a essa questão muscular. Também, quando a gente vai chegando cada vez mais próximo da melhor idade, nós temos muitas perdas hormonais, desequilíbrios hormonais. Então, antes, aquele corpo que produzia uma quantidade maior de testosterona, por exemplo, que é o hormônio que ajuda no emagrecimento, a testosterona é um hormônio sexual. Esse corpo, ele já passa a produzir menos. Olha só. Veja só, se a gente antes tem uma produção de testosterona aqui e ela cai aqui, sendo ele um hormônio que ajuda no emagrecimento, o que vocês acham que vai acontecer? Ai, Carol, mas então você tá dizendo tudo que eu achava é realmente verdade. Então você quer dizer pra mim que por causa disso não é mais possível? Pelo contrário, é possível e é possível sim. Só que o que a gente precisa fazer para que esse emagrecimento seja destravado independente da idade? 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Estratégias para quê? Primeiro, para construir músculos. E isso que eu tô falando tem nada a ver com ficar maromba, não tem nada a ver. É construir uma musculatura de uma mulher normal, praticante, enfim, só de atividade física, ou nem isso, né? Porque a gente consegue construir musculatura também com alimentação, né? Com as estratégias certas. É lógico que quem faz musculação junto constrói muito mais rápido, mas só da gente ajustar a alimentação isso já melhora e muito, tá? Segundo ponto, estratégias para regular os hormônios. Porque quanto mais regulados os nossos hormônios ficam, mais acelerado o nosso metabolismo fica também. Como que a gente faz isso, Carol? Através da desinflamação do corpo.
Quanto menos inflamado o nosso corpo está, ou seja, quanto mais leve o nosso grau de inflamação, porque eu não sei se vocês sabem, aliás, quem participou da Semana Desinflamada e Magra sabe, porque lá eu ensinei vocês a fazerem o diagnóstico do grau de inflamação. Então, o nosso corpo, ele pode ter vários graus de inflamação, leve, moderado, grave ou gravíssimo. Quanto mais grave esse grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica. Porque esse grau elevado de inflamação, ele altera muitas coisas no funcionamento do nosso organismo. Então, ele trava o funcionamento do intestino, que é simplesmente o órgão mais importante para o processo. É no intestino que são absorvidos todos os nutrientes que são responsáveis por serem convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. Então, primeira coisa assim, 90% das mulheres que têm um corpo inflamado têm um intestino que não funciona. Carol, como é que eu faço para saber se o meu corpo está com um grau alto de inflamação? Através de sinais e sintomas. Quanto mais sinais e sintomas você tiver, mais alto o grau de inflamação. Então, se você é aquela mulher que tem dificuldade para emagrecer, tem um intestino que não funciona, vive com a barriga inchada, estufada e cheia de gases, sofre com má digestão, tem celulites em excesso, muita celulite no corpo, tem dores de cabeça frequentes, olha, até subir fogos de artifício. Ai, gente, eu não sei por que isso acontece. Toda live acontece esse raio desses fogos de artifício. Você vê, eu tô falando uma coisa aleatória aqui, tá subindo fogos de artifício. Não sei o que acontece, mas vamos lá. O que mais? Dores no corpo sem causa aparente. Que mais? Vontade excessiva de comer doces e carboidratos. Todos esses sintomas que eu falei aqui são indicativos de um corpo muito inflamado. Então, quanto maior o grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica. E mais sintomas vocês irão ter cada vez mais. Porque esse grau de inflamação vai causando cada vez mais e mais e mais sintomas. E o corpo inflamado, ele trava o emagrecimento de mulheres de qualquer idade. 20, 30, 40, 50, 60. Mas, obviamente, das mulheres que passaram dos 30, que estão ali na casa dos 40, dos 50, fica ainda mais difícil. Justamente por essas perdas que elas já têm. Perda de massa magra, desregulação hormonal. Carol, e como que as suas alunas elas conseguem ter tanto resultado mesmo tendo 40, 50, 60 anos? Porque elas aprendem a técnica para desinflamar. Então, quando a gente passa por esse processo de desinflamação, a primeira coisa que melhora é o quê? O intestino. Todas aqui, acho que todas as minhas alunas unânimes, elas falam a mesma coisa. Gente, meu intestino antes não funcionava, agora tá funcionando igual um reloginho. Antes era ruim, agora tá tudo bem. Entende? Primeira coisa é o intestino. Por quê? É o nosso foco principal. Porque é o órgão mais importante para o processo. Arrumando o intestino, passando por esse processo de desinflamação do intestino, o que vai acontecer? Todos os nutrientes que a gente ingere serão convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. Que vão fazer com que o metabolismo fique mais acelerado. Essa regulação hormonal acontece e assim sucessivamente. Inclusive, a terceira fase lá da minha metodologia, que é o Power D, eu ensino exatamente isso. O protocolo para fazer a desinflamação do intestino, que é a coisa mais importante para o processo de desinflamar e emagrecer. É melhorar o funcionamento do intestino. Quem não tem o intestino que funciona bem, não vai emagrecer nunca, tá? Segundo ponto, as estratégias alimentares que eu ensino lá são estratégias que ajudam muito nessa construção muscular. Então, tem proteína. O que ajuda na construção muscular, para vocês entenderem? Um consumo maior de proteína e proteínas de alta qualidade, né? Não é qualquer tipo de proteína. Proteínas boas, saudáveis, baixas em calorias. Esse consumo maior de proteína, mas não é de qualquer jeito, tá, gente? Não é ficar se entupindo só de proteína, não é assim. Existe a estratégia certa.
para consumir essa proteína de uma forma fracionada, não é em tudo em uma refeição só, tem que ser fracionada e combinada com outros nutrientes que são importantes. Isso faz com que esse consumo maior de proteína faz com que essa musculatura comece a ser construída. Essa musculatura que está sendo degradada ano a ano por conta da nossa idade. É normal. Todo mundo que passa por isso, que vai passando, vai ficando mais velho, é normal. Só que existem formas da gente driblar isso? Sim, com as estratégias certas. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, meninas. 90% das mulheres que eu atendo, 90%, todas, têm um consumo proteico muito baixo. Por isso que elas não conseguem construir musculatura. E por isso que o metabolismo dessas mulheres é lá no pé. Come lá um pedacinho de carne só na hora do almoço, às vezes só um pedacinho na hora da janta. E só. Come pouca fibra. O nosso intestino, ele depende de duas coisas para funcionar bem. Fibras e proteína. Fibras e água, perdão. Se não consumir fibras, agora é bexiga. Gente do céu, é fogo de artifício, é bexiga, daqui a pouco é a mãozinha que vai aparecer assim, ó, logo vai aparecer aqui. Fibras e água. Então, se a gente não consumir essas duas, se não tomar água e não consumir fibras, o intestino não funciona. Então, as mulheres que têm uma alimentação pobre em fibras, o intestino não vai funcionar nunca. Mulheres que não tomam água, que não batem a meta de água todo dia, o intestino não vai funcionar. E o emagrecimento vai continuar travado. São coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença no processo. Obviamente que não é só isso, né, meninas? Existe toda uma metodologia por trás, né? Lá na minha metodologia, a primeira fase já é uma fase de desinflamação turbo. Ou seja, já é um protocolo de 15 dias onde nós realizamos juntas, né? Inclusive nós estamos recebendo aí as alunas novas desde segunda-feira. Quem ainda não se inscreveu e quer se inscrever, corra, porque as vagas estão no fim. No primeiro dia nós já quase preenchemos todas as vagas e as vagas estão no fim. A qualquer momento nós já vamos encerrar aí as turmas. Porque na próxima segunda-feira a gente já começa a fase 1, que é o protocolo de desinflamação turbo. Que é, assim, uma das coisas mais importantes do Power D. Porque esse é um protocolo de desinflamação turbo mesmo. A Ângela tá dizendo aqui, ó, boa tarde, meu intestino é muito bom e sempre lutei contra a gordura. Bom, mas é que o emagrecimento, ele não depende só do intestino. Teu intestino pode ser maravilhoso, mas não é só isso. Lembra que eu falei lá que não é só isso que é o importante? Falei agora há pouco. É lógico que o intestino é o órgão fundamental, mas não é só ter o intestino bom para emagrecer. Você precisa ter outras estratégias para isso acontecer. Lembra que eu falei? Essa é apenas uma de várias outras estratégias que precisam ser associadas para o processo acontecer. O intestino é a primeira coisa. Se o intestino não funciona bem, não adianta. Ele funcionando bem é uma certeza que você vai emagrecer? Não. Porque para o emagrecimento acontecer, a gente precisa do que nós chamamos de déficit calórico. O que é isso? É vocês gastarem mais calorias do que vocês consomem. Se o intestino estiver funcionando bem e vocês estiverem consumindo mais calorias do que gastam, não vai adiantar nada. Não vai perder peso e vai engordar, certo? Então não é só isso. Primeiro é a estratégia para melhorar o funcionamento do intestino. Todo o Power D, todo, ele é voltado, desculpem, ele é voltado para estratégias que fazem o processo acontecer. Desde melhorar o intestino, desinflamação do intestino, estratégias de detox do corpo. Então, essa primeira fase, que é o processo de desinflamação turbo, a gente faz um detox. Porque muita gente acha que fazer detox é tomar suco verde. Ai, não, eu vou fazer um detox e vou tomar um suco verde. Gente, não é bem assim. Nenhum suco. Eu até nem sei por que
As pessoas apelidaram esse suco de suco detox. Eu não consigo entender. Porque um suco, ele não é capaz de fazer o processo detox. O detox, para vocês entenderem, ele é um processo onde o nosso corpo elimina toxinas e impurezas. Esse processo ele é feito pelo nosso fígado. O fígado é o órgão responsável por eliminar toxinas e impurezas. Então, um suco não é capaz de fazer isso. O detox, ele é uma estratégia muito mais ampla do que isso. Só tomar um suco. Que bom se fosse assim, né? A gente toma um suco e aí, pum! Olha lá. Malho há 38 anos. Não gosto de doce, consumo muito pouco. Já fiz de tudo. Tomei inibidores de apetite por 30 anos. Vamos lá. É o que eu falei. A atividade física, eu já falei isso várias vezes aqui também, tá, meninas? A atividade física não é determinante para emagrecer ninguém. O que emagrece é a alimentação. E o fato de você só não comer doces também não significa que você tem uma estratégia para emagrecer. Tem gente que treina, faz treino de 2 horas todo dia, não come doce, não toma refrigerante, não come fritura e não emagrece. Porque o emagrecimento, ele precisa de uma estratégia que traga déficit calórico e faça regulação hormonal, que acelere o metabolismo. Não é só não comer doce. É uma estratégia muito maior do que isso. E enquanto vocês estiverem batendo nessa tecla, o processo não vai acontecer. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui uma mulher acima do peso quando eu era mais jovem. E eu fazia de tudo e eu não entendia o porquê que eu não conseguia emagrecer. Eu fazia dieta restritiva, eu parava de comer tudo, eu ficava Gente, só pra vocês terem uma ideia. Eu ficava mais de um dia sem comer nada, em jejum. E eu não emagreci. Alguém já passou por isso? Eu conheço várias alunas minhas que passaram por isso. E várias que nem são alunas minhas, mas que estão nessa mesma coisa. Não emagrecia. Nem 1 grama. Eu ficava em jejum e eu não emagrecia. Por quê? Porque eu estava usando as estratégias erradas. Eu estava usando estratégias que estavam deixando o meu corpo cada vez mais inflamado. Por isso que o meu emagrecimento não acontecia. Aí bagunçava tudo. Os meus hormônios ficavam desregulados, o meu metabolismo ficava lento, eu me matava de treinar e eu não emagrecia. Eu não comia e eu me matava de treinar e eu não emagrecia 1 grama. Ó, a Eliana tá dizendo aqui, eu já passei por isso também. E eu sei porque eu já passei por isso. Eu já tinha feito de tudo e eu não entendia por que comigo não funcionava. E era assim, era uma frustração, porque eu não emagrecia. Aí às vezes o pouco que eu emagrecia, depois eu engordava tudo de novo, eu vivia no efeito sanfona. Eu vivia estressada, porque eu não podia comer nada, eu não ia a eventos sociais, eu não fazia nada. Ai não, porque daí vou chegar lá, vai ter coisa, vou ter que comer, vou engordar. Eu tinha medo de comer. Eu tinha tanto medo de comer que por conta de tudo isso que eu fiz, eu desenvolvi um transtorno alimentar. Eu tinha medo da comida. Aquilo ali me causava pavor. Comer, que é uma coisa tão prazerosa, que é algo que tem que trazer, né, algo bom pra nós, pra mim era uma coisa horrorosa. E eu não entendi o que eu estava fazendo de errado. Eu estava literalmente na contramão. O emagrecimento estava aqui e eu estava aqui. Eu estava fazendo exatamente o contrário. E as mulheres que estão fazendo, tentando e não conseguem, elas estão seguindo o mesmo caminho que eu estava antes. O emagrecimento está aqui e vocês estão aqui, exatamente na contramão. É culpa de vocês? De jeito nenhum. Não é. Porque vocês tentam fazer as coisas. Olha lá, ó, a Ângela tá dizendo aqui, ó. Eu tenho medo de comer, não gosto. Se eu pudesse, não comia. Comigo acontecia a mesma coisa. Eu tinha tanto medo da comida que eu falei, eu desenvolvi um transtorno alimentar seríssimo, que eu quase morri. Eu só não morri porque Deus tinha um propósito maior pra mim. Mas eu quase morri, porque eu não comia, eu tinha medo da comida e eu fui cada vez comendo menos. Aquilo foi acabando com a minha saúde, enfim. Vocês já sabem o final, né?
Então, isso é muito delicado. E viver nessa prisão é muito, muito, muito complicado. Na turma de abril, eu recebi uma aluna que, só para vocês terem uma ideia, meninas, fazia mais de 10 anos que ela não colocava comida no prato. No prato, assim que eu digo, se servir de uma refeição, arroz, feijão, ela não comia. E essa menina, ela não estava acima do peso. Ela já era uma mulher magra. Só que ela também estava sofrendo com transtorno alimentar. Ela tinha medo de comer. Aí o que ela fazia? Por medo de engordar, ela ia comendo cada vez menos, cada vez menos. Ela vivia praticamente de ar. Ela comia muito pouco. Aí ela começou a ter problemas sérios de saúde, porque ela ingeria poucos nutrientes. Então ela começou a ter uma anemia muito severa, uma ferritina baixíssima. E isso estava impactando em toda a vida dela. E aí, quando ela entrou no Power D, ela falou, Carol, o meu intuito não é emagrecer. Eu nem quero emagrecer. Eu quero apenas voltar a comer sem culpa, sem engordar, sem medo de comer. E pasme, meninas, ela já era uma mulher magra. Quando ela começou a aplicar as estratégias, em 15 dias ela emagreceu, se eu não me engano, 2,5 kg. E ela perdeu 4 centímetros de quadril e, se eu não me engano, 2 centímetros de barriga. Comendo. Ela falou, Carol, ter conhecido essa metodologia foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com exceção do nascimento da minha filha, que é a coisa mais importante pra mim. Ela falou, porque você poder comer, fazer um prato. Ela falou, fazia mais de 10 anos que eu não me servia, não sentava e não comia um prato. Eu ia lá, beliscava um negocinho, não sei o que, muito pouco. Muito pouco. E isso é muito... Só quem já passou sabe o que eu tô falando, certo? Então, o emagrecimento não depende, ele depende da estratégia certa. E só quem tem a estratégia certa e aplica e vive essa transformação que sabe dizer os benefícios que ela pode trazer aí pra vida de vocês, tá bem? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Ó, já fiz de tudo para emagrecer e não consigo. Eu também, já tinha feito tudo. Tudo. E essa metodologia que eu desenvolvi, ela é uma metodologia diferente de tudo que vocês já viram. Porque isso não ensina na faculdade, isso não ensina nos cursos, isso eu aprendi no campo de batalha. Porque eu precisei chegar no fundo do poço eu era muito indignada. Eu sou assim até hoje. Eu não me conformava com aquela situação. Gente, não é possível que eu não consiga emagrecer. Não é possível que eu vou ter que viver a minha vida inteira nesse sofrimento. Foi aí que eu comecei a estudar sobre. E aí eu li um artigo muito interessante sobre inflamação. E eu entendi que o que eu estava fazendo estava deixando meu corpo cada vez mais inflamado. Por isso que eu não emagrecia. Lembra que eu falei da contramão? Eu estava na contramão. Aí, ó. Gente! Que isso? Por que acontece isso? Alguém sabe o que tá acontecendo? Que solta fogos de artifício? Não sei. Às vezes eu tô em consulta e esses fogos de artifício aparecem, vocês acreditam? Ai, pelo amor de Deus, olha, só Jesus na causa. E aí, enfim, né, depois disso eu fui começando a aplicar, eu desenvolvi a estratégia. Então, isso é uma coisa que não tem no Google, não tem na faculdade, não tem nas mãos profissionais, porque isso é uma metodologia minha, de uma experiência de vida que eu tive, do meu campo de batalha. Por isso que vocês não têm obrigação nenhuma de saber. Puxa, eu tô tentando de outro jeito e não tô conseguindo. Por isso que eu estou aqui, apresentando essa metodologia para vocês. Porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. E sofram tudo aquilo que eu sofri. Ó, boa tarde, meu intestino não funciona, não gosto de viajar. Porque se eu ficar 8 dias viajando, 8 dias sem funcionar. É sinal de um intestino bem inflamado. Ó, não consegui emagrecer nada. Ai, meninas, eu super entendo vocês, viu? Ó, estou tomando água direitinho, funcionou nos primeiros dias, mas agora não está mais funcionando. É que a desinflamação do intestino não depende só de tomar água. É que vocês acham, meninas, que pra emagrecer, pra fazer o intestino funcionar, é só uma coisa que vocês têm que fazer. Só tomar água.
Não é só isso. É claro que a água é uma das coisas principais. Sem água, ele não vai funcionar nunca. Mas para desinflamar o intestino, não é só tomar água. Não é só tomar uma quantidade maior. Não. Existem várias outras estratégias que precisam ser aplicadas na sequência certa para que esse intestino desinflame e para que os resultados cheguem. Tá bem? Então não é só uma coisa. Que bom se fosse. Que bom se fosse, mas infelizmente não é. Precisa de bastante estratégias para isso, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Como fazer déficit calórico sem fazer exercício? Alimentação. Através da alimentação. O déficit calórico, ele não acontece só para quem faz atividade física. Pelo contrário. Senão, por exemplo, a nossa amiga aqui que treina há 8 anos, ela não estaria sofrendo acima do peso. Ela treina, ela pratica atividade física e mesmo assim ela não emagrece. A gente consegue fazer, eu tenho várias, inclusive essa minha aluna que eu falei, a Mara, de 62 anos, que eliminou 9 quilos em 30 dias, não faz atividade física, nada. A Estela, a mesma coisa, que tem 60 anos e eliminou 8,4 kg em 15 dias. Nada, não fazem atividade física. Porque o emagrecimento, ele não está associado à atividade física, e sim à alimentação. Déficit calórico a gente faz com alimentação. Estratégias específicas para acelerar o nosso metabolismo de repouso. Lembra que eu falei da taxa metabólica basal? Então, é através da alimentação que a gente acelera o nosso metabolismo, tá bem? Então, independente se vocês praticam ou não atividade física, é possível emagrecer da mesma forma. É claro que a atividade física ela é fundamental para várias coisas. Primeiro, para acelerar o processo, porque quem faz atividade física e gasta mais calorias, o processo acontece mais rápido. E segundo, pela saúde. Obviamente, é inevitável, né? A atividade física ela é fundamental. Todo mundo tem que praticar. Não só quem quer emagrecer, mas para a saúde em geral. Mas se você me perguntar, Carol, é possível emagrecer sem fazer nada de atividade física? É. Só que, obviamente, chega um momento em que a gente entra no que nós chamamos de efeito platô. Ou seja, a gente perde muito peso e aí você para de emagrecer. Aí, nesse momento, a atividade física é essencial, porque a gente precisa aumentar esse gasto calórico para que o emagrecimento continue acontecendo, tá? Mas, para quem quer, por exemplo, começar a emagrecer, é possível tranquilamente sem atividade física. Deixa eu ver se vocês mandaram mais alguma coisa aqui. Acho que eu respondi todas. E amanhã, fiquem tranquilas que amanhã teremos mais live, tá, meninas? Amanhã a live será, se eu não me engano, às 16 ou 16h30, tá? Eu tô fazendo em horários alternados todos os dias dessa semana para que todas possam assistir, mesmo as mulheres que moram fora do país, né? Porque aqui nós temos seguidoras do mundo inteiro. Então, às vezes, se eu faço somente no horário da noite, as mulheres que moram em lugares que tem um fuso horário muito grande não conseguem assistir ao vivo, né? Então, eu tô fazendo em horários alternados. Tenho receio de cair em outra tentativa. Não vou citar nomes, mas já fiz acompanhamento do doutor não sei o que, nutri não sei o que. São só as iniciais e não consegui nada. Bom, veja, o que eu posso te falar, Ângela? É delicado, né? Isso é delicado, porque a gente fica desacreditada mesmo, né? A gente fica desacreditada porque a gente tenta muitas coisas e nada funciona. Mas muito provavelmente esses métodos, eu nem sei quem são esses profissionais, tá? Mesmo com as iniciais, eu não sei quem são. Muito provavelmente são esses protocolos voltados para restrição. Onde tem que cortar tudo, faz aquelas dietas malucas. Isso não vai funcionar. Não funcionou comigo, não funciona com as minhas alunas e não vai funcionar com ninguém. Ó, a Belmira, ela é uma das minhas alunas que eu falei, que tem 56 anos. Ela acabou de completar 56 anos. E foi ela que saiu, ela usava antes manequim 40 e hoje usa 36, tá? Ela sempre dá os depoimentos, ela tá aqui ao vivo e pode falar pra vocês um pouquinho sobre a experiência que ela teve com o programa. Não que teve, né? Que está tendo ainda, porque nós temos ainda uma longa jornada pela frente. E assim, eu super te entendo, eu sei que é complicado mesmo, mas o que eu posso te dizer é assim,
todas as minhas alunas, aquelas que se dedicam e aplicam a metodologia, todas conseguem ter excelentes resultados, independente de quem seja, tá? Só que, obviamente, precisa aplicar a metodologia, fazer tudo direitinho, seguir o protocolo, né? Todas tiveram resultados. Eu nunca tive uma aluna que não teve resultado. As únicas que não têm são aquelas que não aplicam. Aquelas que aplicam mais ou menos, mas as que fazem o protocolo direitinho. Tanto que aqui, eu sempre faço entrevista com as minhas alunas, né? Sempre. Aqui no meu perfil, se você quiser dar uma olhadinha nas lives, você vai ver a quantidade de alunas e a quantidade de resultados. E assim, cada uma de uma idade. Tem de 62 anos, tem de 56, tem de 40, tem de 30 e poucos, tem de 40, tem de todas as idades. Porque realmente idade não impede as mulheres de emagrecerem se tiverem as estratégias certas. Tudo bem? Muito bem. Ai, a Belmira, estou chegando voluntariado. Ó, a Mari tá dizendo aqui, ó. É verdade, eu vivo na França e já são 22h30. Muito obrigada. Que bom que você conseguiu assistir ao vivo, Mari. É por isso que eu tô fazendo esses em horários alternados para vocês poderem assistir também, né? Afinal, aqui não é Instagram só para brasileira, né? Brasileira que eu digo que mora no Brasil, e sim para todas as mulheres do mundo inteiro. Ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó. A Belmira é minha aluna, né? A metodologia, o Power D da Carol é fantástico, mas temos que ser disciplinadas. É isso mesmo, exige dedicação, né? Hoje ela tá perguntando de onde você é. Eu sou de São José dos Pinhais, que é uma cidade que fica do lado de Curitiba, Paraná. Eu moro no sul do Brasil. Ó, temos que ser comprometidas com o processo, exatamente. Cheguei agora mesmo e tenho interesse em saber como funciona. É uma dieta, alimentos acessíveis? Vamos lá, Carol. Vou explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona. O Power D, ele não é dieta, não tem cardápio. E que bom que a Belmira tá aqui, porque ela não vai me deixar mentir, tá? Não é dieta, não é cardápio ingestado, não tem nada a ver com isso, tá? Ele é um protocolo simples. Não tem, detalhe, tá? Não tem nenhum manipulado, encapsulado, suplemento que vocês tenham que comprar. Toda a metodologia é baseada em alimentos que são de fácil acesso. Tanto que a Belmira, por exemplo, é de Portugal. E ela é portuguesa, ela não é brasileira, né? Então ela tem uma cultura completamente diferente da nossa. E ela consegue aplicar toda a metodologia. Por quê? São alimentos fáceis. Não é aqueles alimentos que tem que ir lá na Cochichina, que são muito pontuais de algum lugar, de forma alguma. Eles são alimentos fáceis, baratos e de fácil acesso para todo mundo. Tanto que eu tenho alunas até no Japão, na Austrália, na Suíça, e todas conseguem fazer o protocolo perfeitamente. É muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então, não existe cardápio no Power D. Vocês aprendem a fazer a combinação dos alimentos em todos os horários do dia. Desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Então, por exemplo, no café da manhã, tem lá tudo que vocês têm, as combinações dos nutrientes que tem que ter no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço. Tem lá, eu mostro como que vocês têm que montar o prato de vocês. Por quê? Cardápio, meninas, ele é muito engessado. Primeiro que enjoa. E segundo, que vocês ficam muito presos a esse cardápio. Então, o dia que vocês não têm o cardápio na mão, vocês não sabem o que fazer. Então, por exemplo, ó, a Belmira, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, um mês atrás, ela foi viajar. Foi viajar de férias. E ela conseguiu aplicar toda a metodologia lá na viagem dela. Porque ela sabia o que ela tinha que comer em cada horário. Lógico que ela tomou o vinhozinho dela, ela comeu as coisas diferentes e mesmo assim não atrapalhou em nada no processo. Agora, se ela tivesse um cardápio pra seguir, vocês acham que lá, nas férias dela, ia ter nos restaurantes o cardápio o papel lá que ela ia dar na mão da pessoa, a pessoa ia fazer o cardápio? Não funciona. Não funciona. E ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó, não tem dieta nem cardápio. Só vamos consumir alimentos da terra que se encontram em qualquer mercado. Exato. E vocês aprendem a fazer as combinações. Por isso que quando vocês estão viajando, quando estão na casa da sogra, em qualquer lugar, em eventos sociais, vocês sabem o que fazer. Lá tem aula que ensina como vocês vão se alimentar em eventos sociais para não atrapalhar o processo. E isso não é
não, vocês têm que levar marmita pro lugar. Nada a ver, tem nada a ver com isso. Eu ensino a estratégia que vocês precisam aprender antes de ir a esses eventos para vocês não exagerarem. Assim, vocês não deixam de comer as coisas que vocês gostam, não deixam de frequentar esses eventos, de socializar, e em contrapartida, vocês não atrapalham o processo. As minhas alunas, elas não deixam de viajar, elas não deixam de eventos sociais, como eu também não deixo. Mas um dia eu já deixei. E isso é uma prisão, é horrível. Por isso que eu não consegui emagrecer. Por isso que eu não conseguia manter a longo prazo. Então, no Power D tem tudo. Tudo. Como se alimentar nos finais de semana, porque eu sei que isso tem aula para isso, né? É uma coisa delicada que a maioria das mulheres tem dificuldade. Como se alimentar quando estiver fora de casa. Então, ele é muito completo. Eu falo, eu já fiz muita coisa boa nessa vida, mas o Power D é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz e construir em toda a minha vida. Ai, meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Marlene é do Paraguai, que maravilhosa, que coisa boa. A Carol tá dizendo aqui, que interessante, gostei, animada para tentar. Carol, então eu vou dar um recado pra você e pra todas as mulheres que estão me assistindo agora e que vão me assistir depois, porque essa live vai ficar gravada. As inscrições do Power D estão se encerrando. Então, quem quiser se inscrever tem que correr, tá? Por quê? Nós não abrimos muitas turmas. Só pra vocês terem uma ideia, no ano até agora, essa, se eu não me engano, é a terceira turma que nós abrimos. E não sabemos se iremos abrir outra turma ainda esse ano. Por quê? Como eu falei pra vocês, a fase 1, que é o protocolo de desinflamação turbo, eu faço junto com as minhas alunas. Então, imaginem, nós recebemos um monte de alunas novas. Aí a gente pega essas alunas novas e divide em vários grupos pequenininhos do WhatsApp para poder fazer esse protocolo juntas. Então, nós não conseguimos colocar muitas alunas dentro do programa, porque senão eu não consigo dar conta de todas. E eu gosto de avaliar, eu tô lá no grupo, eu não tô lá igual uma planta. Eu tô avaliando, eu tô respondendo dúvidas, eu tô dando feedback. Então, se for uma turma gigantesca, ou se eu abrir turma todo mês, eu não consigo dar conta. E isso é uma coisa, eu já falei, é inegociável para nós. Eu não terceirizo isso. Porque eu gosto de estar em contato direto com as minhas alunas. A Belmira tá aqui, ela vai dizer para vocês se o que eu tô falando aqui é mentira. Eu tô lá, inclusive depois que acaba o protocolo de 15 dias, os grupos permanecem. E eu fico lá do mesmo jeito, dando feedback, respondendo as dúvidas. Então, não tem como abrir muitas turmas ou fazer turmas muito grandes, porque eu não dou conta. E não é esse o meu objetivo. Se eu quisesse só vender o meu curso para vocês, eu não venderia com esse entregável. Eu simplesmente, porque o curso tá gravado, certo? O curso tá lá gravado. Se eu quisesse só vender, eu ia, cada um compra o seu e cada um se vira. Mas o meu intuito não é esse. O meu intuito é que vocês tenham transformações, que vocês se transformem. E eu sei que isso só vai acontecer com o acompanhamento próximo, senão não vai acontecer, tá? Então, quem não se inscreveu e quer se tornar nossa aluna, assim que nós finalizarmos essa live, vai lá nos meus stories, eu vou deixar o link para vocês poderem se inscrever. O link está na minha bio também. E corram, tá? Porque depois que finalizarmos, infelizmente não tem mais como entrar, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Ó, com a Carol nós aprendemos a montar nosso prato. Faço férias, faço convívios com a família e amigos sem problema nenhum, porque sei o que fazer. Olha que coisa maravilhosa. É extraordinário, eu falo. E assim, é uma coisa que nunca ninguém viu. As minhas alunas falam, gente, eu nunca vi nada parecido. E é verdade, porque é uma metodologia diferente de tudo que vocês já tentaram na vida de vocês, tá? Eu afirmo isso com 100% de certeza. Ai, estão em Recife, Pernambuco. Ai, que delícia, deve estar calor aí, né? Ai, aqui onde eu tô tá tão frio, gente. Quantos dias de protocolo? Vocês têm acesso à plataforma de aulas durante um ano, tá? Vocês se inscrevendo e se tornando nossas alunas, vocês têm acesso a toda a metodologia durante um ano. Mas esse protocolo que nós fazemos juntas, ele dura 15 dias. Então, é uma missão que vocês recebem por dia e aí vocês vão aplicando. Mas se depois vocês quiserem fazer outras vezes, é possível também. Vocês vão ter acesso ali às aulas durante um ano, tá? A Carol é única, 100% com as alunas. Sempre. Eu amo as minhas alunas
e dou tudo por elas. Meninas, então é isso, vou precisar encerrar, que eu já vou entrar em atendimento daqui a pouco. Mas muito obrigada pela presença de todas, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. E espero todas lá no Power Day, tá? Corram lá, se inscrevam enquanto é tempo. E vai ser um prazer mentorá-las aí nessa jornada, tá bom? Um beijo, até amanhã, teremos live, tá? Fiquem ligadinhas.